Olá, pessoal, boa noite, boa noite. É um prazer, mais um podcast. Né? Vou começar informando que agora é toda semana, hein? A nossa semana ficou 2 semanas sem ter, eu tive que fazer aí algumas atividades, algumas ações para cuidar da saúde. Não fiz na semana passada, que é em 15 em 15, mas a partir de agora a gente vai fazer toda semana, cada dia trazendo um tema diferente, uma discussão diferente. E aí eu começar dizendo que é um bate-papo, um convite a 3 pessoas ilustres da minha admiração, é, que gosto muito, para a gente bater um papo suave, tranquilo. E vocês que estão do outro lado nos assistindo, têm a oportunidade também de participar. Pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, sua sugestão. A intenção nossa é exatamente criar esse clima mais próximo e a gente começar juntos formulando políticas públicas. E hoje a gente está aqui com Gabriel Lima. Gabriel é formado em Educação Física pelo UFRB, é bacharelado em Educação Física pela Unopar, né, isso, e pós-graduando em Grupos Especiais, Grupo Valorize. Mas Gabriel também foi e será, já está começando, o coordenador, né, do Lazer em Toda Parte, que depois eu vou pedir para você falar também um pouquinho sobre ele. Né? A gente está aqui também com Luane Carvalho. Olha, gente, eu não sou velha, mas eu vi Luane na barriga da mamãe, que é licenciada, né, está concluindo ainda o curso de psicologia, é de uma família que tem uma admiração muito grande, é ligada à cultura, porque carrega também a relação da sua família, né, com o samba de machucador. Acho isso super bacana, porque às vezes essas atividades mais tradicionais tem jovens que não se envolvem, né? E aí vê um jovem, né, levando a cultura, o que era da sua família, as tradições, eu acho muito bacana. E a gente está aqui, poxa, Ivan, seu currículo é muito grande. Vou ter que agradecer. Quero te agradecer primeiro pelo convite, mesmo tendo uma relação com assessoria parlamentar, de outro grupo, isso é bom, isso mostra a democracia. Obrigado por ter aceitado estar aqui conosco. Ivan, olha, eu nunca imaginava que você fosse de ciências agrárias. Você vê como são as coisas. Como são as coisas. É de ciências agrárias, mas eu conheço ele como rapper Edvance, né? Que tem uma relação muito forte com a cultura. E vi muitas vezes você no Coreto, com esses jovens que participam dali da escola. Então é muito bom você ter essa relação. E aqui tem o assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de Cruz das Almas. É um produtor cultural também, é um sangue novo, né, e pulsante. Isso, acho que isso é muito bacana. E também apresentador, né, apresentador da Educadora FM. Então, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada pelo convite, os três. Vai ser um bate-papo muito interessante. E, para começar o nosso bate-papo, eu sempre gosto que a gente faz essa apresentação um pouco, mas que vocês se apresentem em si. Quem são vocês? Mas, principalmente, falando a relação com vocês, que hoje é bem misturado. A gente vai falar um pouco de esporte, a gente vai falar um pouco de cultura. Né? Então, eu acho que é interessante que vocês se apresentem, né, e falar da juventude, né? Porque nós estamos três jovens. Eu também tenho uma juventude, sabe? Minha juventude é acumulada, mas eu sou jovem, então falando um pouco dessa relação de vocês, né, de ser jovem com a juventude, mas também fazendo esse paralelo da relação de vocês também com a questão da cultura e do esporte. Então, quem quer começar? 1, 2, 3, vai, Gabriel. Bem, boa noite a todos, todas. É um prazer grande estar aqui com vocês, né, nesse momento. Bem, dizer que meu nome é Gabriel Lima, como já foi falado, né, sou professor de Educação Física, desenvolvo um trabalho na Academia DNA como instrutor, né, no ICAR, no trabalho de reabilitação dos nossos alunos lá no ICAR, e também faço trabalho de hidroginástica. E atualmente também estou à frente do projeto Esporte por Toda Parte, né, que pela terceira edição, na verdade, já foi a PELC, no ano de 2021 até 2022, foi o Esporte por Toda Parte 1 e agora o Esporte por Toda Parte 2, que é um projeto do governo do estado. A gente está agora a todo vapor para fazer o processo de inscrições e nas modalidades de karatê, futebol de campo, né, e ginástica funcional. Então, sou de Piripiri, Salvador, moro aqui em Cruz das Almas há 25 anos, tenho 4 filhos, Maria, Cauã, Josué, Mateus, né,
tive o contato com o esporte, com a juventude, a partir do projeto, né? Esporte por toda parte. Então, foi um momento muito importante, onde a gente teve uma série de sessões em escolas. Então, fizemos trabalhos no SENDEC, fizemos trabalho no JB, fizemos trabalhos no próprio núcleo, né, da Embrapa. Fizemos também iniciando o trabalho nas comunidades da Baixaria e Vila Guaxinim. Então, contato com a juventude foi muito produtivo e importante para que a gente pudesse buscar, através do esporte, essa inclusão que tanto a gente quer e necessita, né? Luane. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui, né, com pessoas maravilhosas que eu admiro muito. Então, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Luane, sou uma mulher negra, tenho cabelos longos. Estou com óculos de grau. E quem é Luane, né? Eu sou Luane Carvalho, sou bacharelanda em psicologia pela Uniman. Atuo também na gestão e produção de projetos culturais na Associação Samba do Machucador. Também atuo no marketing e no gerenciamento de redes. Olha, tá vendo aí? Eu não sabia desse detalhe. Sim. Rivance. Bom, gostaria de saudar, né, todos que estão aí nos acompanhando. Queria agradecer o convite, né, da parte de Ilza, Orlando. Dizer que sim, Ilza, quando o convite chegou, eu aceitei com o coração tranquilo, porque eu tenho 7 anos aqui em Cruz das Almas, né, sou do movimento da esquerda e já percebi que você compõe o mesmo grupo, né, o grupo da esquerda aqui de Cruz das Almas é composto por diversos partidos. E também, pelo que já ouvi falar, você já atuou como secretária, já foi vereadora, estava na CEPROM. Então, para mim é motivo de muito orgulho estar aqui hoje, né, ser convidado por vocês, saber que vocês acompanham meu trabalho. Assim como Luane, eu trago como característica na minha atuação como comunicador a audiodescrição. Então, também gostaria de fazer essa comunicação mais inclusiva, né? Dizer que sou um homem de cor de pele branca, cabelo com luzes, né? Já não está mais totalmente platinado, já não está no nevô, olhos castanhos, estatura mediana. Hoje estou utilizando alguns acessórios, brincos, anéis, relógio, mas estou vestindo a camisa de cor preta com a identificação com o nome do programa da Rádio Santa Cruz FM que eu também apresento, que é o Rap é o Som, calça cargo, cor branca e tênis branco com algumas listras. Essa é a minha audiodescrição, ferramenta de inclusão para cego ver. E assim, é sempre um desafio, né, responder a pergunta sobre quem somos, né? Então, quem é você? Acredito que a apresentação que você fez já contempla, né? Então, sou rapper do movimento hip hop, tanto do movimento cultural quanto do movimento social, que é o hip hop. Também sou produtor cultural, atuo como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores e tenho uma infinidade de outras habilidades, né? Então, assim, hoje um dos meus desafios também é gerir essa característica de ser uma pessoa multi, que atua em várias frentes, em diversos lugares. Eu sou um jovem sonhador, sou da cidade de Piritiba, vim para Cruz das Almas. Da cidade de Lia. Tem outra gente, tem alguém de Piritiba aqui também? Não tem aqui não, mas é uma pessoa que me acompanha muito. Que massa, que massa. Vou lhe apresentar. Por favor, vim lá do sertão de Piritiba, sou filho de pais separados, tenho 26 anos, sou idealizador do projeto de extensão EducaRap, estou há 10 anos produzindo música dentro da cultura hip hop. E você também comentou sobre essa relação, né? Quando você me apresentou academicamente, eu sou formado em agroecologia, possuo especialização em ciências agrárias e agora estou indo com atuação na Vila Guaxinim, atuei por um ano. E agora estou indo fazer o mestrado no CAU, no curso de Ciências Sociais. E assim, eu tenho percebido aqui na minha vivência em Cruz das Almas que as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender essa transdisciplinaridade, né? De me ver ali às vezes como agroecólogo, como técnico extensionista, mas depois me ver na rádio como apresentador, depois me ver como no palco cantando, ou depois gravando, porque também atuo como diretor, filmmaker. Mas todas essas coisas elas estão relacionadas e todas elas caminham com o objetivo que é de contribuir por uma sociedade melhor,
que é levar informação através da música, e a cultura é esse veículo, na minha concepção. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. Legal. É interessante mesmo. Eu acho que pelo tempo que você tem na cidade e seu trabalho ter sido bastante destacado como rap, acabou pra gente ofuscando um pouco esse seu lado, né? E eu particularmente não conseguia ele ver. Se alguém me dissesse assim, não, ele formou no CAU, ia começar assim, a nossa visão. Já nichando, né? Já vai rotulando, né? Imaginava nesse aspecto. Eu quero começar com Luane. Né? Luane é uma jovem, eu sei, não sei exatamente a sua idade, mas eu vi na barriga de sua mãe, né? Então eu queria começar com você falando hoje sobre essa diversidade de juventudes que a gente tem hoje, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê as principais carências dessa juventude? Como é que você tem notado, né, a presença dessa juventude aqui, dessas juventudes aqui em Cruz das Almas? Nos seus principais anseios, digamos assim. E aí você pode fazer o recorte que você quiser, de esporte, de cultura, aí você fique à vontade. Olha, Ilza, eu acho que eu sou a mais nova aqui da sala. Eu tenho 21 anos. Quando eu falo, o povo, 21? E já tá assim. Sim, gente, tenho 21 anos. Mas venho de uma família que nasci no berço da cultura, né? Eu falo assim, porque desde sempre eu cresci acompanhando minha mãe, minha avó. Para quem não sabe, eu sou filha de Thelma Carvalho, que é professora, que é... Minha colega. Isso. É por isso que a gente formou juntas. Ela é presidente do Samba do Machucador, juntamente com minha avó, que é a mestra do samba de roda, Madalena. E é uma coisa que muita gente não sabe, principalmente os jovens. Muita gente não sabe que aqui em Cruz das Almas nós temos uma mestra do samba de roda. Sim. E aí que eu me pego. Também onde está sendo dito isso? Cadê o papel, assim, da cultura também dentro das escolas, que a gente vê que peca muito? Eu não saí, né, da escola há muito tempo. Saí agora. E quando em 2019, eu estava no meu 2º ano do ensino médio, eu realizei uma pesquisa, publiquei esse artigo, fui apresentar na UFBA, em que eu falava sobre a ausência de escritoras negras nas escolas de Cruz das Almas. Então, eu selecionei 7 escolas daqui do município, tanto particular, públicas, para fazer esse recorte. Porque, assim, na minha infância, o único livro que tinha era Menina Bonita do Laço de Fita. E até hoje. E até hoje. É muito presente. E até hoje. E aí eu falei, não, gente, eu não posso continuar deixando isso acontecer. Eu tenho que fazer alguma coisa, nem que seja o mínimo, mas eu tenho que levar essa informação para outros lugares. Eu tenho que cutucar as instituições para que traga mais escritoras negras, mais escritores negros dentro da escola. Traga mais sobre cultura, para a cultura para além do folclore. Né? Porque eu falo dentro da escola porque é o que eu tenho no meu cotidiano. Enquanto mãe professora, estagio numa escola estadual daqui do município, e eu vejo essa carência do trabalho da cultura dentro. E a gente deixa para falar somente no folclore. Nesse mês de agosto, todo mundo quer falar de cultura, quer falar de samba, quer falar... E acaba entrando nesse papel do folclore. E a cultura não é isso, né? E eu falo também sobre a questão dos esportes. Uma coisa que me deixa muito feliz é ver pessoas, né, como o Gabriel, que está nesse trabalho e incentivando, creio que muitos jovens também, um homem jovem, está realizando esses trabalhos. Como você falou no início, Jerry Vance ali no Coreto, então por muitas vezes também passava e ficava ali admirando, visto que que é um lugar que é muito julgado, né? Muito julgado, muito apedrejado. Mas a maioria das pessoas não param, né, para entender o que aqueles meninos estão ali fazendo. O que é que eles estão querendo dizer? Qual é aquele grito? Pode ser um grito de socorro, pode ser um grito de resistência, porque cultura também é isso, cultura é resistência. E a juventude e cultura estão lado a lado. Exatamente. Lado a lado. E quando você fala em resistência, a gente percebeu isso nitidamente, né? No governo anterior, a primeira iniciativa é exatamente destruir daqueles lugares onde dá nossa expressão, onde faz nossa voz, que é a cultura. Né? Acabou o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, enfim.
Gabriel, eu queria que você falasse, você é o jovem, convive com a juventude, esteve e estará nesse projeto. Eu já vi ali alguém colocando assim, um grande Gabriel, excelente profissional, né? Vejo os seus stories. Mas você também trabalhou um tempo, ainda que não foi no departamento de juventude, mas trabalhou um tempo em políticas especiais e pôde conviver um pouco com essas discussões, né? De que forma você consegue ver essa relação do esporte com a superação da violência, principalmente da juventude negra, né, que a gente vive hoje, né? Porque eu vejo muita gente falando do esporte e, no comum, é o esporte de alto rendimento. E eu já tive o prazer de ouvir isso de você algumas vezes, que não é o seu foco, né? O esporte de alto rendimento, até porque são alguns que conseguem, né, profissionalmente. Mas, para além do alto rendimento, o esporte, eu entendo ele como um processo de inclusão social. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, um pouco desse papel do esporte, né? Um pouco do papel no esporte como um meio da inclusão social, principalmente dessa juventude, da nossa juventude negra, né? Bem, primeiro mandar um abraço aí para Marcelo, figuraça, aluno maravilhoso. Bem, Ilza, o que é que eu penso sobre essa questão, né? Na época que nós trabalhamos na Secretaria de Polícias Especiais, nós tivemos contato direto com esse público, né? E a gente percebe que é importante que, naquele momento, a instituição de uma secretaria que discutisse e debatesse essas questões, né? No esporte, linkado com o esporte, o que é que a gente pensa nessa questão? Você colocou aí a questão do Ministério do Esporte, né? Nós tivemos um investimento desde 2003 até, por exemplo, 2016, forte do governo federal com relação, por exemplo, à política de esporte, né? No governo federal, fortalecimento dessa política no governo estadual, de alguns governos estaduais e municipais. E, no entanto, você vê que nos últimos anos houve essa degradação. E é óbvio que a gente percebe que essa inclusão do jovem através do esporte de alto rendimento, ela é um pouco mais lenta devido a uma série de investimentos que se dá focado no esporte de alto rendimento e não no esporte lúdico, no esporte criativo, no esporte onde a criança lúdica, né? Então, nós tivemos um investimento forte na questão do esporte de alto rendimento e no último período uma baixa valorização desse público, principalmente o público que está ligado à periferia. Então, é importante que a gente faça esse recorte para que as pessoas entendam que o importante também é fazer um investimento pesado, forte, dialogar com a periferia. Eu vejo que, por exemplo, aqui em Cruz das Almas, eu vejo trabalhos muito isolados, né? Nós não temos trabalhos em grupo, trabalhos em coletivo. Nós não como temos... rede, né? Como rede, exatamente. Eu acho que também falta também investimento. A gente vê muitas escolinhas que atuam, né? Por exemplo, muito ligado ao futebol também, que atuam muito de forma isolada, né? Sobrevivendo a custos. Exatamente. Tem escolinha, por exemplo, que falta bola. Falta recursos básicos. Falta na escola, Gabriel. Entendeu? Falta na escola. Então, são situações que a gente vê e são as escolinhas, por exemplo, do município que carregam essa estrutura, não só do esporte lúdico, como do esporte de alto rendimento também, né? Muitas crianças e adolescentes saem dessas escolinhas para os times de futebol, né? Claro que é uma minoria. A grande maioria escolhe fazer outras atividades e está tudo certo, tudo tranquilo. Mas é importante a gente fazer esse investimento para oportunizar essas pessoas ao lazer, à atividade física, ao exercício físico, que é fundamental para a vida daquela pessoa. Então, saúde, né? Saúde, exatamente. Então é importante que a gente faça essa discussão e o projeto Esporte por Toda Parte, ele vem com esse intuito, né? Ele vem com esse intuito que é um projeto totalmente gratuito, é um projeto que amplia seu raio de ação, porque no outro nós tínhamos uma limitação, que era só crianças e adolescentes, agora a gente está com um raio de ação maior,
né? Então, crianças, adolescentes e idosos, adultos também poderão participar desse como projeto. era o PELC antes. Como era o PELC antes. Então, né, nós estamos tendo um raio de ação maior com relação a esse projeto. Houve um investimento do governo federal maior, por isso. É bom a gente lembrar, porque assim, a princípio nós conseguimos a primeira versão, que foi o PELC, que era em parceria com o governo federal. Então, era todas as modalidades. Aí entrou o Inominável e cortou o recurso. E aí o governo do estado segurou o projeto, mas em um formato ainda menor, né, porque não tinha, digamos, uma programação, já que antes era mantido com boa parte dos recursos federais, né? E eu me lembro, Michele, que inclusive está aí, dá um abraço a Michele, que ela está aí assistindo. Michele todo dia me pergunta, quando é que volta o judô? Quando é que volta o judô? Porque o filho dela participava e amava o projeto. Então, um projeto totalmente gratuito. Então, para você ver a diferença. Então, hoje o governo do estado assume novamente esse compromisso, porque mostra uma relação forte, né? Uma relação forte que a gente tem de dialogar exatamente com esse público que muitas vezes não tem condição de pagar a escolinha, não tem condição de pagar uma academia, né? É um lugar também de interação. E na segunda edição foi um investimento total do governo do estado. Sim. Não teve um recurso federal. Então agora nós vamos ter, em parceria com o governo federal, vamos ter recurso também estadual, óbvio, nessa desenvolvimento dessas ações do projeto. E a ideia é que a gente descentralize. Nós temos um núcleo que é na Embrapa, mas a ideia é descentralizar esse núcleo, é fazer um trabalho que a gente possa ampliar, sair um pouco daquelas portas ali, daquele portão, e avançar para comunidades importantes que nós temos aqui, como a comunidade da Baixa da Linha, a comunidade da Vila Guaxinim. É bom também estar lembrando que hoje as comunidades elas são certificadas por conta de um trabalho da Secretaria de Polícias Especiais, conduzida por Ilza. Então, hoje aquelas comunidades, eu lembro que elas estavam para sair daquela localidade, né? Então, a UFRB, na época, então existia essa movimentação muito grande para que aquela comunidade saísse dali. E o projeto fez com que aquelas comunidades permanecessem na sua área de identidade. Então isso é importantíssimo e é importante também que a gente leve para essas pessoas, já que elas têm dificuldade de acesso à política pública, né? A gente leve essa política pública tão importante para a inclusão social para eles, né? Nós temos uma estrutura ali do UFRB, nós já estamos em conversa, diálogo. Diálogo muito interessante. Com a UFRB, tem um ginásio de esportes lá na UFRB. Então, a gente já tem um diálogo com o setor responsável para que a gente possa fazer um trabalho ali bacana naquela localidade. Tem alguns comentários ali, eu vou deixar para fazer essa primeira rodada com Rivance, e aí depois a gente coloca, que é bem interessante, que é relacionado ao esporte. Então, Rivance, eu quero começar falando com você, eu achei até que você tinha mais anos aqui, mais tempo aqui na cidade, né? Então, você não conhece muito esse processo de história que o Gabriel começou a falar. Eu soube que você teve um projeto na comunidade da Linha, né? Isso que hoje a comunidade quilombola foi a Vila Guaxinim. Foi uma atuação, né? Uma atuação, né? Então, a Vila Guaxinim e a comunidade da Linha, elas foram certificadas em um processo de identificação de comunidades tradicionais em Cruz das Almas no período que eu era secretária. Então, eu tenho... Sabe quando a gente cuida de um filho até ele nascer, e nasce, e você não consegue desgarrar a mãe, né? Assim, filho voa, mas você continua de longe. Eu com aquelas duas comunidades, né? Porque é uma comunidade onde ela traduz muito do que eu penso enquanto política pública e onde devemos atuar, né? Então, a gente teve um trabalho muito forte, mas a gente teve um trabalho também muito interessante com o hip hop, né? E não conheço intelectualmente, não sei exatamente o que é, e é isso que eu vou lhe pedir para explicar, né? Porque são várias vertentes, então esses detalhes já morreram de me explicar, mas a cabeça às vezes não processa. Mas eu me lembro que o primeiro Festival da Juventude que nós criamos foi a primeira vez que os meninos do rap conseguiram subir um palco aqui em Cruz das Almas. Então, eles não podem negar. E Neto, ele até me mandou o convite para a defesa do doutorado dele, Neto. Eu disse, meu Deus, por que tem que ser agora no período de campanha? Eu não vou poder ir. Então, eu acho que é dia 30 agora, 30. E eu fiquei super orgulhosa, né, de ver Neto, porque Neto participou desse processo com a gente, né? Então, Eva, eu queria que você falasse um pouco, né, do trabalho do hip hop, desse trabalho do rap, porque o que eu enxergo ele como um libertador. Eu observo a juventude, eu tive alunos, né, que participavam daquela atividade do Coreto,
e eu pude ver a mudança, a transformação. Eu pude ver o quanto evoluíram, e principalmente a nível de consciência, de sociedade, de mundo, do seu lugar, do seu espaço. Eu queria que você explicasse muito um pouco, né, do que é o hip hop, do que é o rap, e falasse dessa relação dela com a juventude e com a cultura também, porque é um segmento bastante marginalizado aqui na cidade ainda, infelizmente. É verdade, inclusive Luane também trouxe esse comentário, né? Ela, enquanto moradora de Cruz das Almas, quando ela tem um lugar tem um peso, né? Quando se a gente for parar para analisar a Luane, que não é do movimento hip hop, né? Mas está ali como observadora e diz que percebia os comentários, né? Preconceituosos em relação àquela ocupação que acontece esporadicamente na Praça do Coreto, né? Na Praça Senador Temístocles. Então, Ilza, bom, primeiro iniciar saudando a toda a comunidade do hip hop, né? Já que a gente está falando de hip hop, dizer que o movimento hip hop aqui em Cruz das Almas tem 25 anos, né? Então, a gente tem aí o Verbo Racional que iniciou esse processo, depois o Neto, né, MRF e todas as gerações que vêm chegando. E eu quando eu chego aqui, eu já me integro tanto com as pessoas da velha guarda, né, que a gente chama assim no hip hop, os mais antigos a gente chama de velha guarda. Porque você já tinha uma ligação com o hip hop lá. Já, antes de vir para Cruz das Almas, eu já tinha uma ligação com o hip hop. Piritiba é uma cidade pequena. Piritiba é uma cidade pequena. Mas mesmo assim lá vocês conseguiam fazer tranquilamente ou sentiu também a mesma resistência daqui? Eu vou te explicar. Primeiro eu vou iniciar, né, fazendo essa saudação, né, demarcando essa fala que o hip hop Cruz das Almas já tem 25 anos, né, um movimento histórico, um movimento que inclusive já está pesquisado, né, tem trechos dessa história no livro Bahia com H de Hip Hop, do escritor Jorge Hilton. O Neto também vem fazendo esse trabalho de pesquisa. E o hip hop, né, assim como eu aprendi com o Neto, ele é um movimento cultural, social, político, econômico, intelectual e até espiritual também, que iniciou ali na década de 70, 80, em áreas violentas na verdade, onde a violência acontecia bastante nos Estados Unidos, né, nos bairros do Bronx. E começou com os surgimentos do Sound Systems, que era aquele sistema de som que fica nas ruas. Ainda tem hoje em dia, a gente ainda percebe, né, um pouco do Sound System. E esse movimento ele é inspirado na Jamaica, né? Então Kool Herc, África Bambata inicia esse movimento lá, que é um movimento que acontecia em bairros periféricos, em um encontro da juventude negra e latino-americana. E o movimento ele começa a partir e aí já explicando também o que é um pouco do rap, né? Porque o rap ele é a junção de dois elementos do hip hop. O hip hop ele é um movimento, né, que é composto por vários elementos. E o rap é a junção desses dois elementos, que é o MC e o DJ. E o que dá a base para o MC surgir é justamente o trabalho do DJ, né, que vem ali de riscar no toca-discos e tá repetindo aquela batida, né, aquele tempo, e aí o MC vai lá e começa a rimar em cima. Então naquela época era comum assim mais frases de afirmação, né, tipo, então digam todo mundo dançando. Então a figura do MC ele surge dessa forma, né, lá atrás. E no Brasil, assim, só também pra gente não divagar muito, a cultura no hip hop no Brasil, pelo que eu entendi, né, das minhas leituras, das minhas pesquisas, ele se difunde bastante ali na década de 80 e 90 em São Paulo, num movimento que as pessoas chamam, na verdade na estação de trem da São Bento. Então, inclusive, tem até um documentário que fala bastante sobre isso, que é nos tempos da São Bento. E lá na São Bento, pelo que eu também ainda, a partir dessa ótica, né, que eu fui compreendendo, aconteciam os encontros de b-boys e b-girls, né, e eles tinham as crios. Então, era comum as crios, tipo assim, é como se fossem as batalhas de rima, né, um MC contra o outro. Então, as crios, elas duelavam naquele espaço. Então esse movimento foi ganhando muita força, era inspirado em filmes, né? Então tipo assim, o brasileiro aprendeu muito também o que é o hip hop a partir do que vinha de fora, né? Das produções, das músicas, do que eles viam, da forma de se vestir, e aí isso foi agregando, né? Também tem algumas pessoas, né, que fazem essa discussão também,
de que, por exemplo, aqui, de falar assim, ah não, o hip hop, o rap é brasileiro, olha o repente. Aí tem aquela música também de rap do Bom, rap do Silva, né? Que os pesquisadores vão começar a estudar e dizer que, tipo assim, aqui no Brasil já tinha, que já tem o rap ele já estava presente na forma de algumas composições e formas de cantar. Então, assim, é muita informação a respeito do movimento hip hop. A gente vai ter que fazer um específico. E assim, aí também para contextualizar, né, e filtrando, eu comecei no movimento hip hop em Feira de apesar de ser de Piritiba. Como eu disse, assim, eu sou filho de pais separados, então isso afetou bastante minha vida e minhas andanças. Então, sou de Piritiba, morei em Piritiba até os 14, fui para Jacobina, depois fui para Feira de Santana. Em Feira de Santana, com 16, 17 anos, eu tive o prazer, assim, né, de poder conhecer a cultura hip hop através de um movimento que acontecia na Praça Getúlio Vargas, na Avenida Getúlio Vargas, na Praça de Alimentação, que era a Sexta-feira Lírica. Então, assim, que era um encontro de jovens e a mistura das culturas ali, né, os grafiteiros, os skatistas, e era uma parada, assim, muito legal, porque a gente ia, enquanto jovens, se encontrar onde os jovens estavam se encontrando, que era naquela praça. E aí, tipo, eu lembro que o pessoal, às vezes eu tava com um amigo meu, né, era de fora, pá, então tinha meu amigo ali, a gente tava buscando essa interação, e aí, às vezes passava a galera lá de feira mesmo, né, os meninos que organizavam, e pedia, tipo, uma contribuição, e aí, velho, tem R$1, R$2 aí pra gente pegar, alugar uma caixa de som ali. Aí os meninos passavam o chapéu com quem tava lá, ia pegar a caixa, o microfone e voltava. E aí, pra mim, então, assim, a minha referência foi essa galera, né, Mura, que depois eles fundaram um grupo de rap chamado Doxa Rap. Foi o Sincronia Primordial, com o Jimmy Roots, 2As, que também quando eu vim morar aqui eu encontrei com 2As aqui, Robert Beats, né, que era o DJ ali. Então foi ali que eu vi o que era aquele movimento, que eu vi assim, pela primeira vez, assim, um MC cantando na minha frente e vendo a galera cantando, né? Eu fiquei muito fascinado com aquilo, de ver pessoas cantando a música de uma pessoa anônima, né? E também com outras leituras, né? Fui aprendendo, e isso me despertou a vontade de compor, a vontade de rimar. E aí quando eu passo no Enem e tenho essa oportunidade de estudar o curso de agroecologia aqui na UFRB, em Cruz das Almas, um dos motivos que foi também um gatilho para que eu viesse para cá foi o fato de fazer a leitura, né? Que, território do Recôncavo, o território mais negro do Brasil. Então, assim, certamente lá eu vou encontrar a cultura hip hop, porque quando eu aprendi lá em Feira o que era o hip hop, comecei a participar, depois eu voltei para Jacobina. E aí eu era meio que o menino doido da cidade, né? Que era o menino doido que passava na rua rimando, chegava assim, encontrava, e aí, vai saber rimar, papapá, fazia os freestyle. E aí, mas isso também gerou a curiosidade de outras pessoas, e aí meio que a gente se encontrava, eu ensinava os meninos a rimar, e aí esse movimento começou se formando. A gente chegou a fazer a primeira batalha de rima em Jacobina, que era a Batalha do Céu, porque era um equipamento público, que é as Praças Céu, né? A gente chamava Batalha do Céu, porque era na Praça Céu. E a nossa que tá abandonada. Perfeito, verdade. Lá no Areal, inclusive, né? Abandonada. Assim foi, e também cheguei a realizar os primeiros eventos de hip hop em Jacobina, né, que foi o Bruxaria 74 e o Rap Night, onde eu trouxe MCs do Recôncavo, com MCs lá da região de Juazeiro. Então eu já vinha nessa construção, nesse aprendizado, encontro o movimento hip hop aqui em Cruz das Almas, que é um movimento complexo, né? Eu percebo assim, eu tenho um olhar um pouco já mais amadurecido de como é o movimento, né? Algumas pessoas preferem não compartilhar muito e tal, mas assim, independente das diferenças, para mim o hip hop, assim, a minha fonte por exemplo, sabotagem. E eu percebo que aqui no Recôncavo tem muito essas tensões raciais, né? Diferente do território que eu vim, né? Como era assim a questão, como é que eu percebia muito essa questão social, né? Que era ou você é filho do prefeito, né, ou parente dos políticos ali, aí você era alguém na sociedade. Então, se você não era, você era pobre. Então, assim, não tinha muito essa leitura racial naquele território, né? E assim, agora quando eu venho fazendo essas análises e essas reflexões, eu percebo que o fato de ter uma universidade federal, né, aqui nesse território contribui com o empoderamento das pessoas, com a descoberta, né, com as pesquisas.
Então aqui as pessoas estão numa frequência diferente, uma frequência de empoderamento, de ter acesso ao conhecimento. Então aqui eu encontro essa resistência também de ser uma pessoa branca no hip hop, né? Então as pessoas me questionam, me olham torto. Aí também quando você vai ler sobre o racismo, ou sobre o racismo, o antirracismo, o que é branquitude, e tem um livro de Jorge Hilton que fala sobre isso, onde ele analisa os rappers brancos no rap nacional. Ele faz essa discussão, né, explicando o que é o racismo, que racismo reverso não existe, mas ele lá diz que discriminação racial existe, e uma pessoa negra também pode discriminar uma pessoa branca. Então, nas minhas vivências aqui, eu encontro também muito desse desafio, mas eu tenho uma base, que primeiro é que é a frase o que Sabotagem dizia, né? Porque Sabotagem tem uma frase que é muito marcante, que ele fala em uma música: um preto e um branco unido, resposta que cala o ridículo. Então é nesse lema que eu acredito, respeito todo mundo do hip hop, cada visão que cada um tem, né? As fontes de cada um. Mas esse é o meu lema. Então, a partir desse lema eu venho fazendo construções coletivas aqui na cidade de Cruz das Almas. E o meu primeiro grande projeto que é até hoje, né? É o Educa Rap, que é um projeto de extensão da universidade. Aí também já chegando mais na sua pergunta, que o Educa Rap ele surge, né? Então, a partir dessas vivências que eu fui tendo aqui na cidade, conhecendo os grupos, participando das rodas de rima, das batalhas de rima. E aí eu comecei a perceber que o poder público municipal não apoiava esses jovens que estavam ali na Praça do Coreto. Não. Então era muito comum a gente chegar a fazer o rap ali sem microfone, sem caixa de som, num processo formativo bem mais difícil. Então, assim, identifiquei essa falta de uma política pública no setor cultural em Cruz das Almas, mas já estava na universidade, já estava na militância, já era da juventude a partidária. E aí eu já estava entendendo que a universidade tinha equipamentos, né? E eu já estava num nível de amadurecimento que eu estava refletindo como é que eu posso utilizar o que a UFRB tem para levar para esses jovens, né? E para mim também enquanto jovem, e proporcionar uma experiência no hip hop mais diferente. Então o Educa Rap surgiu contigo? Surgiu comigo, sim, um projeto meu, mas assim que é um projeto coletivo, que surgiu na universidade. Então assim, o Educa Rap ele surge a partir desse olhar crítico, né? De chegar ali no Coreto, não tem uma luz, a gente tá ali rimando, não tem uma luz ali. Aí um problema elétrico ali naquele lugar que a gente levava para a prefeitura e nunca dava encaminhamento. E a gente sabe que na política municipal todo mundo tá vendo tudo, né? Aqui na cidade é muito grande. Não. Então, às vezes a falta de atenção, a falta da assistência ali, né? Desses ajustes dão suporte à juventude, ela eu acho também proposital. Isso que eu ia dizer, intencional. Intencional. Então, assim, foi isso. Então, eu costumo dizer que normalmente são projetos, né? Que de forma sutil ela exclui, porque eu me lembro muito bem quando a gente começou a fazer essas contratações, já ainda não com o valor que se merecia, mas era o que a gente, porque também era uma secretaria com recurso, e até hoje, né? Limitado. Né? Eu percebia muitas vezes essa resistência, né? É como se não fosse importante, é como se aquilo ali não fosse não estou falando da gestão, da própria sociedade, né? Então, quando a gente passa ali, o comentário do tipo, ali, o teu povo tá ali. O que é meu povo? Né? Uhum. Seu povo tá ali reunido. Eu conheci o projeto através de um aluno. Ele me convidou para ir. Né? E era um menino que eu tinha um carinho muito grande, ele tinha as questões emocionais, e a gente acabou se aproximando por conta disso. E foi ele que me falou. E como ele disse, eu vou batalhar. E eu disse, meu Deus, o que é batalhar? Aí eu vou batalhar hoje em dia. E eu fui ver, fiquei encantada. Então, o que muitas pessoas não enxergam, né? Não conseguem perceber, é tão importante. Olha como você te encontrou lá em Feira de Santana. Olha, você já está aqui, já foi em Piritiba. E acaba levando isso quando te passa. Então, eu acho isso muito bacana. Se eu pudesse também complementar, Ilza, as batalhas de rima, elas têm... O Neto faz uma discussão muito, muito legal sobre as batalhas de rima. E assim, uma das coisas que o Neto fala também é que as batalhas de rima, elas são espaços de empoderamento, né? Onde os jovens, ele faz também uma analogia. Tá até num documentário que a gente produziu essa fala de o Neto. A gente produziu um documentário que conta a origem das batalhas de rima em Cruz das Almas. E aí nesse documentário o Neto fala assim, né? Que o Neto é bem espiritualista também. Uhum. E aí ele fala ali que ali no Coreto,
o mundo é redondo, né? O planeta é redondo, e que o coreto é redondo. E aí ele vai lá e faz essa análise que os jovens saem das periferias de Cruz das Almas com os seus olhares críticos, com os seus problemas, né, financeiros, econômicos, enfim, com os seus problemas familiares. E quando eles se encontram ali naquele círculo, é onde toda essa energia está rolando, né, onde eles acabam amadurecendo, encontrando soluções para os problemas. Então, assim, as batalhas de rima, eu já passei pelos espaços das batalhas de rima. Hoje em dia eu não frequento muito mais as batalhas de rima, porque no hip hop eu também acredito que cada espaço tem sua contribuição. Assim como na política, né? Enfim, a gente não vai ficar ali ocupando aquele espaço muito tempo. Então aprendi, fui ocupar outro lugar, fui pra rádio, estou na universidade, estou ocupando outros lugares. E assim, as batalhas de rima têm esse papel formativo, né? Esse papel de empoderamento. É ali que a gente fala sobre política. Eu me lembro que esse mesmo aluno, ele tinha... Isso aí foi, acho que no ano de 2019, e ele tinha falado dessa possibilidade de fazer uma relação com as unidades escolares, né? E ele gostaria que fosse lá, no Maria Peixoto. E a gente estava tudo para começar, mas veio a pandemia, né? Então, essa relação com a escola, as unidades escolares, na minha concepção, eu acho que seria bastante interessante. Sim. A começar para quebrar o preconceito, né? Eu acho que seria e não sei se era o EducaRap que fazia essas relações com a escola. Eu me lembro que ele queria fazer, ele disse que ia me apresentar. Eu imaginei que fosse você, porque ele disse que era estudante da universidade, que queria fazer uma discussão nas escolas. Bom, não sei quem é essa pessoa, né? Eu mas não posso assim, falar porque eu falei algum detalhe da vida dele. Agora, então assim, talvez eu chegue nisso que você está dizendo, porque assim, EducaRap, o primeiro, eu vou compartilhar uma coisa aqui, né? Antes de ser EducaRap, o nome do projeto era Educa Cruz Hip Hop. Então, esse projeto ele surge a partir de uma análise, né, primeiro daquilo que a gente compreende o que é o hip hop, porque como você falou, o hip hop nos espaços educacionais, ele teria, assim, seria a plataforma para a gente poder discutir, apresentar escritores e escritoras negras, para poder discutir sobre o racismo, o antirracismo, a decolonialidade, o empoderamento negro, o empreendedorismo negro. Então, o hip hop nas escolas seria essa plataforma. Então, o EducaRap ele surgiu como, né, o primeiro nome é Educa Cruz Hip Hop, e era um projeto ali naquele momento que foi feito a partir da leitura do Plano Municipal de Educação, onde a gente fez uma análise de todos aqueles dados que tinha, né? Eu esqueci até o ano do plano, mas o plano eu acho que ele era tipo de são 5 anos, era tipo de 2016 a 2020, e na época era a esquerda que estava aqui em Cruz, né? Então eu acho que foi um plano produzido nessa época. Então assim, a gente fez uma análise daqueles dados, enfim, e a gente pegou, contextualizou e indicou ali como o hip hop ajudaria para melhorar aqueles índices que tem nas escolas, como a violência nas escolas, né? Foi você mesmo, porque eu contexto esse. Então conectamos, né, esses lugares aí. Beleza, então assim, é isso. A primeira proposta do EducaRap era essa, e bom, depois foi tomando outros rumos, né? Mas a gente também já tivemos essas experiências de fazer diálogos com as escolas do município, com as escolas do território do Recôncavo. A gente também leva muito esse debate para a universidade, ocupando os eventos acadêmicos. E a gente faz esse debate também todo sábado, aqui na Rádio Santa Cruz FM, no programa Rap é o Som. E agora estamos levando para a Educador FM, então agora é uma coisa a nível de estado. Sempre fiel a esse lance de hip hop e educação. Então, por isso, EducaRap, que a gente compreende o hip hop também como um fator educativo. Interessante. Paulinho, coloca ali pra gente ver eu tenho algumas perguntas. E sem contar da importância desse movimento que é o EducaRap, né? Visto que muitos ali olha onde a Rivance chegou. Sim, olha onde o EducaRap está nas rádios, está nas escolas, e muitos que ali estão no coreto visto como marginais, porque é assim que a gente ouve, né, as pessoas falando. Como os maconheiros, como os marginais, que não tem nada para fazer, tá ali na praça para fumar maconha, não sei o que lá. E aí, olha a visão que eles têm. Se a Rivance está lá, eu também posso chegar. Sim. O EducaRap, o rap, se a gente parar para ler uma letra, qualquer letra de qualquer rap, é uma aula. É uma aula, por isso que eu falo, gente, vocês param para
ver, entender o que é aquele grito daqueles meninos, o que é que eles estão querendo dizer. Porque muita coisa ali sai da alma. A minha admiração da Lia, como eu disse, foi um aluno que me levou, por isso que eu disse que eu não ia falar o nome, mas ele tinha tentado suicídio, né, por 2 vezes, e foi assim que a gente acabou criando a aproximação quando eu soube. E eu costumo dizer que quem salvou ele foi vocês ali no Coreto, foi quem estava ali no Coreto, porque quando ele me levou todo entusiasmado, eu não sei como está hoje, eu não vejo mais, porque ele não estuda mais na escola, mas eu me lembro muito bem a mudança que teve na vida dele, né? Essa relação com os EPs, aquelas batalhas de EP. Ele não tinha ainda esse nível de consciência que você tem, do formato, mas eu percebi nitidamente a mudança da vida dele quando ele se encontrou com aquelas pessoas. Então, é bastante interessante isso, né? Um espaço de acolhimento, as batalhas de rima, né? E um espaço que não tem preconceito. Então, ali a gente encontra... É livre. Jovens brancos, jovens negros, jovens LGBTs, pessoas com problemas psicológicos, e ninguém tá ali para poder ofender o outro, né? Tipo assim, para poder julgar. Perfeito. Então, aí que tem alguns comentários aqui que eu vou fazer uma leitura pra gente comentar, e vou deixar livre vocês comentarem. Aí tem a Almanac Cruz Almense que fala assim: Cruz das Almas desconhece a sua história, por isso não reconhece a sua descendência indígena africana. Disse tudo. Sim. É por isso que não reconhece o papel da construção social, racial que a gente tem na cidade. Isso é tudo. Tony coloca assim: as quadras públicas não atendem às normas oficiais básicas para as práticas do esporte. Concordo plenamente. Além de não atender, ainda tem meio que como é que eu posso dizer? Um domínio, né, de alguns sobre aquele lugar de outro dia, se você me permite, outro dia eu vi uma discussão, isso foi até colocado na rádio por um colega, comemorando a instalação daquela rede, né, lá no ginásio de esporte, né? Então, assim, o nosso nível de discussão com relação à política pública de esporte, ela tá tão rasa que a gente comemora um acessório, algo muito tranquilo de você conseguir uma rede para proteger o pessoal ali, né? Então é bem complicado. E visto que o esporte eu acho que é a porta de entrada para tirar esses jovens, a maioria dos jovens da rua, né? Eu fico encantada quando eu passo, porque eu moro ali próximo ao ginásio. Quando eu passo e tem ali as atividades de futsal, de vôlei, que tinha muito mais, né? Na gestão anterior, isso é fato. Mas eu fico muito feliz em ver pessoas que por muitas vezes já encontrei na rua, ali tendo uma chance, né, de, poxa, eu posso ser um profissional. Sim. E quem está incentivando isso? Que seja até só para interagir. Só para interagir. Sem contar que a prática do esporte é essencial, né, para a nossa saúde mental. E ainda mais da saúde mental dos jovens, vou puxar aqui a sardinha para a minha área. Sem contar, né, para a saúde mental dos jovens, que a gente vê que a juventude não é uma fase fácil, né? Não é. É uma fase descoberta, isso, né? São muitas descobertas. É a escola, é a faculdade, é o trabalho, é os relacionamentos, é você se o lacrar conhecer. Nas redes, isso. É o cancelar na rede. Exatamente. Então, é um leque, é um boom de coisas. E o esporte, a cultura, a música influencia diretamente na nossa saúde mental, na saúde mental dos jovens. Então, precisamos, né, de políticas públicas para isso, já antecipando. Então, Ilza, eu fico muito feliz com esse espaço que você está colocando aqui, para que possamos debater sobre isso, para que as pessoas que estão em casa possam refletir também conosco sobre o papel, né? Sobre esse papel frente à juventude. Aí Michele Franco, ela coloca ali, cadê? Ali, Michele. Uma atleta para participar de evento, de competição, conta com a ajuda dos amigos, mas não conta com o poder público. Tenho muita saudade do PEL, que meu filho... Michele era a mãe do filho do judô, que gostava, né? Juranice volta assim: excelente iniciativa, discutir com os jovens sobre esses assuntos e, melhor ainda, levar para as famílias também escutar e saber que você, Ilza, está preocupada com a inclusão dos projetos, incluindo a juventude, né? Então, a Michele colocou ali também PEL, que balé municipal faz muita falta. Eu vou pegar esse conjunto aí de coisas para a gente começar a falar um pouco sobre isso, né? Dessas diferenças, né, que tem. O que acontece? Quando ele fala ali das quadras, né?
para além de não ter esse formato, a gente pelo menos tem. E eu acho que ela é muito subutilizadas, as praças. Se você pegar as praças, você tem pessoas espontaneamente que estão lá, muitas vezes sem nenhuma orientação profissional, né? E muitas vezes com um domínio que não dá acesso a todos. Por exemplo, a gente com várias tentativas, lutas, sobe e desce. A Praça da Juventude, eu tenho o maior orgulho de dizer que foi um recurso que eu consegui com a deputada Alice Portugal, exatamente por entender esse espaço que necessitava para a juventude. Mas tem um grupo de meninos de voleibol, que faz um campeonato belíssimo, que articula grupos de vôlei no estado todo, e eles têm dificuldade de treinar ali. Então, eu acho que a gente precisa de políticas públicas também que direcione isso, que sejam espaços democráticos, né? Que não seja espaço de A, de B e C, mas que seja espaço democrático, que tenha um agendamento normal e que todas as pessoas tenham acesso. Então, as praças, por exemplo, eu moro aqui no Ana Lúcia. Eu não sei como eu faço uso da praça daqui. Né? Não tem os seus horários já, tem seus donos, né? Digamos assim, entre aspas. Então, eu acho que a gente também precisa isso, sem falar que a gente tem ali a praça, a multiuso, que você vê hoje que virou um grande espaço, né, para as pessoas se exercitar. Mas, poxa, será que a gente não podia ter um programa, né, que tivesse profissionais de educação física, né, para ele não me escolher, profissionais de educação física ali, para orientar, para ajudar, né? Sim. Então, isso não custa muito para um governo. Então, eu acho que cada um tem que fazer um pouco. Então, hoje, de fato, a gente está com um problema grave com as praças. Esses meninos falam isso, né? Para fazer um campeonato, aí tem que ficar só, depende da UFRB, e me parece do ginásio, porque ela tem um padrão. E do incentivo do Estado, porque também tem isso, né? Então, assim, a gente vive um processo bem delicado, que a gente precisa também despertar as pessoas para fazer as exigências. Porque a gente não tem que ficar na mão de político A e de político B. A gente tem que exigir o que é nosso de direito. É os nossos recursos que estão ali. Então, quando a gente faz um movimento de querer espaço de cultura, por exemplo, eu fico muito agoniada com uma forma como a Casa da Cultura de Quico das Almas é tratada. Eu acho que é um espaço que você pode abrir mais, investir mais. As praças, você pode investir mais nas praças municipais. É inadmissível que as escolas públicas municipais elas não tenham um espaço para esporte, gente. Você não tem projetos culturais nas escolas. Né? Hoje você tem a obrigatoriedade do ensino de música, mas ela não acontece. Ela não acontece. Você não tem um lugar nem sequer para fazer exercícios básicos de educação física. Né? E nem sempre o professor que está dando aula de educação física é um profissional de educação física. Né? Então, são muitos detalhes que fazem muita diferença. Você deve ver isso. Então, nem sempre. Recentemente que a gente tem concurso direcionado. O último processo seletivo não teve esse viés direcionado. Tem que ser professor de educação física para fazer a OEDA para a educação física, e como das outras disciplinas. Né? Então, eu acho que a gente tem muito a caminhar. Mas aí, Luane, você falou de um ponto que eu ia lhe fazer uma pergunta, e que é muito interessante. Hoje, a gente, nessa diversidade de juventudes, e me preocupa muito, eu costumo dizer que o Instagram ele tem sido um grande vilão. Né? Ele é um instrumento interessante, mas às vezes se torna perigoso. Né? Quem chega no Instagram é todo mundo lindo, todo mundo rico, todo mundo poderoso, que é bem diferente do mundo real. E eu, na condição de professora, e aí deixo para vocês também comentarem a impressão que vocês têm, eu tenho me preocupado com um número altíssimo de jovens e adolescentes que têm enfrentado, têm tido dificuldade com a saúde mental, né, com a saúde emocional. Né? Qual é a impressão que você... Porque eu, na condição de professora, eu contei o caso de um aluno, né, que ele não é o único. Então, você tem hoje muitos com automutilação, né? E muitos com tentativas de suicídio, e que muitas vezes a escola fica no desespero, sem saber o que fazer, porque a gente não tem profissionais que atendam essa exigência. Eu sou coordenadora pedagógica, eu não sou nem psicopedagoga. E a gente sai correndo, pedindo ajuda. Na época, a gente tinha muito apoio do CER, do Centro de Reabilitação.
que ajudou muito a gente, mas hoje se torna ainda mais difícil. E sem contar que você marca uma consulta, consegue marcar uma consulta, aí só vai ter um mês depois e olhe lá. Se você precisar encaminhar esse menino para um psiquiatra, piorou, porque você não tem. Então, como é que você vê essa relação emocional dos jovens e adolescentes hoje, né? Você acha que realmente existe um pouco dessa disposição total que a gente tem da nossa imagem, da nossa vida? Se isso tem afetado, como é que você acha? Quais os caminhos, né, que a gente poderia contribuir? Você já disse alguns aí, para a gente ajudar essa juventude, contribuir com uma política pública para essa juventude, né? Hoje eu conversava com umas alunas lá, né, do colégio, e aí eu falava sobre o quão o Instagram tem se tornado uma arma. Sim, uma arma. Por mais que a gente utilize ele para coisas muito interessantes, como esse momento aqui, mas o Instagram virou uma máquina de comparação. E isso tem mexido bastante com a cabeça dos jovens. Porque, como você falou, no Instagram todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo pode fazer isso. E aquela pessoa que está ali em casa, poxa, comi ali, postei, tô na praia. Poxa, eu não tô na praia. Poxa, aí uma pessoa... como se o problema tivesse com a pessoa, né? Isso. Hoje uma menina falava assim comigo, mas, poxa, fulana postou uma foto, o cabelo dela tava tão bonito, meu cabelo é tão feio. Eu falei, o quê? O quê? Eu falei, olha, para. Sem contar com os filtros, né? Exatamente. E agora tá um boom, não sei se vocês viram, porque os filtros vão acabar. Isso, os filtros vão acabar. E aí, vão acabar os que foram criados, vão ficar só os do Instagram. E aí, como é que vamos viver nessa era sem filtros? Já que estamos tão acostumados a viver, né, por trás desses filtros, e como isso influencia diretamente na saúde mental. E essa menina, ela me falava que estava tão triste porque o cabelo dela era feio e que fulana passava uma imagem bonita na internet. Eu falei, gente, o quanto a nossa sociedade, nossa juventude está doente por conta dessas redes sociais. O quão perigoso é. O quão essas redes sociais gera a comparação. Sim. E a comparação mexe terrivelmente na saúde mental. Então, eu acho que devemos trabalhar, né, com o uso das redes sociais, trazendo essa realidade, né? Trazendo essa realidade, porque sabemos que na rede social a gente pode ser o que a gente quiser. Mas inclusive, até quando? A gente, quando vê assim, teve recentemente, né, um caso de um suicídio de um influencer. Então, eu fico assim pensando, qual o impacto, né, que dá de uma pessoa ver aquilo? Porque a impressão que dá é que é uma pessoa perfeita, feliz, bem-sucedida, bem resolvida. E não é isso. E eu fico muito preocupada porque é uma fase de desenvolvimento, né? Então, na escola a gente vê muito isso. Eu me lembro assim, quando a gente fala assim, mas no nosso tempo não tinha. Mas o que era a minha brincadeira, né? Eu ganhava roupa uma vez no ano, gente, que era Natal. Era Natal. E Natal a gente ia fazendo. Minha mãe, às vezes, comprava corte de tecido curtinho. Eu andava muito de mini saia. Eu sempre fui magrinha, agora que eu engordei um pouquinho, né? Mas era magrinha. Aí fazia uns cortinhos assim de... Eu não tinha... Hoje, os meninos querem um iPhone. Você chega na escola e faz vergonha você colocar seu celular perto dos alunos. E você vê que ele não tem condições. Você sabe que ele não tem condições. Então, há toda uma pressão de uma mídia ali que quer formatar essa juventude em uma juventude só. Sim. Né? De uma juventude rica, que tem dinheiro, né? Que tem dinheiro à vontade, que se relaciona com outras pessoas do mesmo jeito. E que a gente sabe que, na prática, não é. Não é assim. Não é. Eu vi um meme um dia desses que tava... Você falou do iPhone, e isso é muito real. Que tinha uma menina toda maquiada, perfeita, com seu iPhone, tirando foto no fundo da casa, todo rebocado. Acho que a maioria já viu esse meme. Né? E aí, o que ela quer trazer, né, de perfeição? O que é a perfeição para essa pessoa? Sim. É ter um iPhone para tirar foto e dizer, eu tenho um iPhone, eu tenho um celular da moda, eu sou perfeita por causa disso? E isso gera muitas coisas. Você está estagiando no colégio, certamente você deve viver e vivenciar. Sim, muitas coisas. É bastante preocupante.
É muito preocupante muito. como a gente... E aí você fala, na minha época não teve, na época não era falado. Naquela época não e era eu acho falado. também não era exposto. Não era exatamente. Porque assim, não era como a exposto. gente não tinha onde ver o que o outro vestia, onde o outro andava, né? Exatamente. A gente nem sabatia. Só um comentário assim, não tinha esse lance das redes sociais, mas eu lembro que uma das formas de se sentir inferior era quando você estudava, né? E nas escolas, esse espaço da diversidade, no caso para nós homens, era muito o lance da marca, né? Então assim, você era de uma família, a família não tinha como... às vezes já ganhava poucas roupas por ano, né? Só no Natal e no São João, para cidades que tem São João. E aí você vai pra escola, vê sempre o cara com boot legal, com a roupa legal. E isso intensifica com as redes sociais, Sim. né? Deixa eu deixar um abraço aqui a Tony, Brenda, Gisele, Juranice, Ana Lúcia, Verinha, o Almanac Cruzamense, Edisandro, deve estar aí, Yasmin, Luzia, Rui, Michele, Marcelo Garçom. Marcelo treina com você? Não quero não, Marcelo. Aline Telo, Aline, que saudade. Amanhã eu vou lhe encontrar, viu? Amanhã eu vou na abertura do Seminário da Diáspora. Vou dar uma fugida aqui da campanha, porque não posso perder esse grande evento. Ana Márcia, Joanice, Thelma, Meire, a Maninha Meire. Nesse instante ela fica boa. Tava aí com a... doente um pouquinho. A pneumonia pegou ela, mas ela já tá boa. Carmen Oliveira, Danilo, Caliane, Duda, Dudinha, abraço Dudinha, Cris, Xabi, Iris Flávia, Rita Leone, Gal Queiroz, Kelson e Cauã. Muito obrigada a vocês pela presença aí conosco. Pode mandar suas perguntas, seus comentários. Já ouvi aqui que um comentário. Deixa eu ver se eu volto. Pode subir mais um pouquinho. Aliás, descer mais um pouquinho. Eu vi... o Festival da Juventude foi o melhor projeto cultural que já tivemos em Cruz das Almas. De fato, não é porque foi na nossa época, não, né, Gabriel? Mas é outro filho. Foi top. Então, quando eu vejo assim, Alana Sena, me lembro de Alana Sena quando subiu o palco a primeira vez. E a gente dava oportunidade também aos jovens de escola, né, que não eram anônimos, né, mas que estavam iniciando, querendo cantar, querendo dançar. E o Festival da Juventude tinha a diversidade da cultura, então não era só música, né? Então, eu tenho muito orgulho desse... Pode falar aí. Sim, inclusive, já falando do Festival da Juventude, a primeira vez que eu toquei aqui em Cruz das Almas enquanto artista foi no Festival da Juventude. Tá vendo aí? Pela primeira vez. Vários artistas. E foram vários. Às vezes porta de entrada, passaram por lá. Passaram por lá. Então, foi um projeto que criamos, que é necessário voltar e voltar com toda a força. Voltar no formato de inclusão também, de garantir... Porque, na verdade, quem está iniciando, né, na cultura, na música, eles têm muita dificuldade de espaço. Sim. Então, você tinha já ali, de cara, um palco e um som de qualidade para você apresentar seu trabalho, né? Era o mínimo que um governo pode investir. E eu gostava muito da participação, porque além da parte, né, de festa, de shows, de apresentações teatrais, a gente tinha também os debates sobre as questões da juventude, né? Que é o que também contribuía com a gente para a formulação da política pública. Então, eu achava essencial, né? Tony botou assim, Lulu colocou assim, projeto de esporte deve ser políticas de Estado, independente de gestores, precisa acontecer. Só assim salvaremos os jovens. Perfeito, Luzia. Isso que ela fala, você dá também a sensação da falta de continuidade, né? Sim, de ser um programa, sim, né? E não uma política pontual. Exatamente. Você falou um pouco sobre isso. Porque o que a gente observa, a gente criou a Secretaria de Políticas Especiais em 2006, né? E ela nasceu já no meio de muito debate, as pessoas entendiam que era acomodação política, porque todo mundo me conhece, eu sou uma figura política, partidária, atuante, sou mesmo, porque eu acredito que a política transforma. Então, ela nasceu com essa discussão. Então, a gente tinha a dupla responsabilidade, né? Porque a gente trabalhava com juventude, mulher e reparação. A gente era uma secretaria, inclusive a gente é a única diferente do Estado, e algumas que veio depois de nós, né? Porque a gente foi antes da CEPROME. Então, a gente não tinha essa referência estadual. Então, a gente criou o nome, mas baseado numa secretaria nacional, que tinha a Secretaria de Mulheres e Promoção da Igualdade Racial. Então, é um desafio grande. Então, você manter uma estrutura, mas sem um compromisso de criar política pública só para dizer que ela existe, também não funciona.
É preciso, é um espaço de construção, de política transversal, não é uma secretaria com grandes recursos, mas tem que ter força, vontade e garra para fazer a coisa acontecer. Porque Gabriel sabe, né, Gabriel? Foi difícil. mas foi prazeroso. Ver o reconhecimento das pessoas, eu acho muito bacana, né? Tony falou assim, acho necessário existir fiscalização na construção de reforma das quadras, porque dá para perceber que são feitas por pessoas despreparadas. Eu concordo. Não só nas quadras, eu acho que o recurso público ele precisa ser fiscalizado. Infelizmente, a sociedade entende que recurso público é como se fosse assim, pode fazer o que quer, sabe? Então, há uma contratação, uma licitação, mas as pessoas entendem que é o dinheiro do povo e eu posso botar qualquer coisa. As escolas reformadas agora, né, tem a qualidade também do que se compra. As salas, pelo menos a escola que eu trabalho, não tinha quase nenhuma, tem fechadura mais. As cadeiras estão amontoadas, quebradas, né? Então, a gente precisa fiscalizar o recurso público, né, de que forma ele está aplicando, né? Orlando colocou assim, não existe curso de teatro em Cruz das Almas, não há incentivo do poder público, não existe mesmo. Cauã foi aluno do Maria Peixoto, então sempre gostou de cantar, de interpretar, né, Gabriel? Tu nem conhece ele, né, Gabriel? Você não conhece Cauã. Cauã é filho de Gabriel. Cauã é o filho de Gabriel. E a gente vê nele o talento, a vontade. Mas até privado você não acha um curso de teatro em Cruz das Almas. Inclusive, uma colega minha, ela fez artes cênicas, se eu não me engano, em Aracaju, não, alguma cidade. E ela iniciou aqui em Cruz uma escola de teatro, mas teve que fechar. Porque não tinha como manter essa escola Tem de que teatro. ser como foi o balé aqui, como citaram aí. O balé em Cruz das Almas foi financiado pelo governo municipal, no governo Orlandinho, que era exatamente para atender essa juventude, essas crianças que jamais teriam condições de fazer um curso de balé pago. Então, eu acho que isso tem que fazer também com a cultura, tem que fazer com teatro, com esporte, no geral. É preciso. Eu participei de um projeto que era chamado Projeto Bola de Meia, lá no passado, um governo que, inclusive, muita gente criticou, que foi o governo de Lourival. Mas eu fiz cursos de teatro com Idelbrando e Odicena, que foi o que quebrou um pouco, porque eu sou tímida até hoje, mas eu era muito pior. Foi o que quebrou muito. Nunca pensei em ser atriz, não, mas o curso gente, é um espetáculo, o curso de teatro. E era gratuito. Acontecia na Casa da Cultura e na biblioteca. O projeto Bola de Meia, eu fazia voleibol. Esqueci o nome dele, que é uma referência aqui na cidade, por exemplo, já faleceu. Ele me dizia assim, menina, você tem jeito para o voleibol, né? Tom de Irineu. Então, você vê que muitas pessoas saíram. Eu lembro muito bem que eu ficava com ciúme, que ele treinava bastante uma menina, porque ela era bem mais jovem que eu, né? Eu já estava saindo dessa fase. E ela tinha, de fato, um talento, dava para perceber. Então, ele era um projeto público, mas que ele observava as pessoas que tinham e fazia os encaminhamentos. Então, é necessário, né? Orlando mandou uma pergunta para você, Rivance. Pergunta a Rivance como a juventude está vendo o programa de rádio no momento em que as redes sociais tomam todo o tempo. Bom, interessante. Mas antes de responder, eu vou colocar a de Rubem News aqui. Não há fiscalização de gastos, que eu diga essa farra financiada no período junino. Porque imagine como se a cultura se resumisse ao São João. São João é importante, é interessante, mas você investir 10 milhões, né, ou mais no São João e você não ter nenhum outro tipo de projeto de investimento na cultura, realmente é triste, né? Então, Orlando fez uma pergunta para você, né? Veja só, muito obrigado, Orlando, pela pergunta. E esse é um comentário, é uma narrativa, né, que paira no ar, que é que com a chegada das redes sociais o rádio Sim. iria cair, o rádio iria acabar. Na verdade, isso não aconteceu e não vai acontecer. Porque o rádio, na verdade, ele está se adaptando, utilizando a rede social para potencializar os programas, né? Então, no caso do programa, da nossa primeira iniciativa enquanto projeto de extensão, que é o Rap ao Som, na comunicação, que é o Rap ao Som, a gente começou o programa no dia 29 de fevereiro de 2020,
E não é todo ano que tem dia 29 de fevereiro, né? Não dá nem pra comemorar todo ano o aniversário. Mas assim, a gente já chegou nessa vibe de levar, de fazer a divulgação, de utilizar a rede social a nosso favor, né? Então, de fazer a divulgação dos convidados, de transmitir lives, né? E eu lembro, Ilza, que por incrível que pareça, né? Tem tantas pessoas que são assim, antigas, estão há mais tempo na comunicação. E aí, por exemplo, não fazem audiodescrição no rádio, né? E no rádio já tem esse folclore que a pessoa fica ali, né? Às vezes cria até fetiche em cima dos apresentadores, enfim. Mas visualiza muito, imagina que a pessoa é. Então, assim, a gente vê... quando o Rap ao Som começa, eu acho que dois marcos são duas características do programa. O primeiro, a audiodescrição, e o segundo, a utilização das redes sociais. Então, assim, quando a gente começou na emissora, era o único programa que fazia a divulgação dos convidados. E agora, né, há alguns meses que isso começou a se profissionalizar mais, né? No caso, no local, né, onde acontece o programa Rap ao Som. Então, assim... assim, Orlando, que eu enxergo. Eu não enxergo que as redes sociais ela anula, na verdade ela soma, e inclusive a gente consegue ampliar o alcance, né, e trazer as pessoas para assistir. E a receptividade do programa, ele é um programa, no caso do programa Rap ao Som, né, já são 184 edições. Então, assim, a gente já está ali, né, das 19 às 21 horas. Então a gente já tem vai fazer 5 anos, então a gente já tem nossa audiência grande. A gente recebe bastante mensagens. E tem o desafio de ser uma rádio comunitária, né? Então, assim, não é em toda cidade que pega, mas o fato da emissora também disponibilizar o aplicativo no celular e fazer a transmissão no YouTube, e também ter os sites online, isso facilita muito. Então, e também tem um outro fator, né, que como não existem muitos programas de hip hop no estado da Bahia e no Brasil, acaba que, com o passar do tempo, a consolidação dessa comunicação através da divulgação nas redes sociais, a gente atingiu outro público, né? Então, o hip hop da Bahia hoje ouve o programa de rádio, né? E é uma referência, porque chega as demandas, a gente toca as músicas desses jovens, dessa juventude, e, enfim. Sem contar alcançando gerações, né, Rivance? Porque quando a gente pensa em rádio, a gente pensa na geração mais antiga. Imagine, esse pessoal está na sua casa às 7 horas, né, que você falou de 19 às 21, 19 às 21, né? Ouvindo uma coisa nova. Olha, eu vou pedir a vocês para fazer uma cobrança, né? Na verdade, não é cobrança. Aproveitar que a gente está aí com a presença de Davidson Magalhães assistindo. Muito obrigado, Davidson. Davidson Magalhães, secretário da CETRI, né? Meu chefe. O seu chefe superior. Parabenizar pelo trabalho da SEC, tanto na geração de emprego, mas também pela questão do esporte, né? Eu acho que o PCdoB mostrou bem, assim, tanto quando teve no Ministério e agora em Salvador e no estado da Bahia, a relação com o esporte. A gente viu na Olimpíada a diferença, né? A declaração daquelas meninas, muitas delas falando da relação com o financiamento do governo. O Estado tem investido no esporte, e eu sei do desafio grande que é por conta do recurso, né? Então, parabenizar Davidson Magalhães, né, que está assistindo. Muito obrigado, Davidson, meu mestre também, foi meu presidente estadual, mas é também um líder político do PCdoB, pelo desenvolvimento do esporte. Então, o PELC que a gente teve aqui, a gente agradece a secretaria, a CETRI. A CETRI investe num campeonato de judô. O programa que Gabriel falou há pouco, que vai se iniciar, é um programa da CETRI, né? Então, é importante a gente fazer o registro de fazer a diferença, né, do comprometimento dos governos. A gente estava falando aqui exatamente de política pública, né? Então, sem um investimento de política pública, é muito difícil a gente tocar. Então, a gente vê aqui tantas escolinhas, tantas pessoas, né, que têm vontade de fazer, mas quando você tem um apoio governamental, isso só acontece quando a pessoa assume a gestão e assume, junto com ela, o compromisso com a sociedade. Então, não é estar num cargo onde está aí. Então, a CETRI tem mostrado esse compromisso social. Então, quero agradecer também a presença, né, dele aqui na nossa live. Lia Barberino coloca assim: esse podcast está excelente, em temas valiosíssimos para a formação da juventude. Precisamos eleger a Ilza para que essas discussões cheguem à Câmara
e que essas políticas públicas sejam implementadas. Muito obrigada mesmo. Rubíssima colocou assim, 500 mil para uma única atração. E fica parecendo que a saúde e a educação são prioridades que oferecem serviços. Ficam parecendo que a saúde e a educação são prioridades que oferecem serviços de qualidade. E isso é falácia, verdade, né? Verdade. Sem contar, Ilza, que 500 mil só para uma única atração e não valorizando os artistas da terra, Sim. pagando pouquíssimo. E é um absurdo, gente, porque é um trabalho, a Evans bem sabe, não é um trabalho fácil. Eu falo pelo samba, que são 40, 30, são muitas pessoas, varia muito. Tem apresentações que é 50, tem apresentações que é 40, tem apresentações que são menos. E é tão difícil a gente levantar fundos para levar essas pessoas para ir apresentar. E a gente vê pagar 500 mil em uma única atração e querer pagar 3 mil numa apresentação local. E no geral, por exemplo, o esporte que o Michele tinha colocado aí antes, a gente vê os meninos atletas, né? Aproveito para parabenizar a Gal, né? Dessa marca, tem um trabalho bacana. Sim. Mas muitos alunos, ela tem uma cota social que ela atende, inclusive nós temos alunos lá. E quando tem campeonatos, gente, é um desespero dessa juventude de correr atrás, fazer rifa, para garantir a ida, simplesmente para garantir a ida, para continuar participando, né? Os meninos do vôlei é a mesma coisa, um transporte, não consegue para concorrer. Então, se a gente não tiver investimento, então a gente precisa de governos comprometidos com isso mesmo. Né? E aí, quando Lia falou, dizia ali o seguinte, foi principalmente meu foco, né? A gente conseguiu Praça da Juventude, a quadra de Toquinha, quadra que inclusive de Toquinha me deu uma tristeza quando cheguei lá, a quadra da Chapadinha, né? São investimentos reais que têm relação com a cultura e com o esporte, com a juventude, que foi através do nosso mandato, da nossa atuação política, que eu acho que é esse o comprometimento que a gente tem que ter com a sociedade. Não adianta só falar, é preciso fazer. Né? Então, a gente aprovou a lei de incentivo à leitura e ao livro. Nela condiz a obrigatoriedade de feiras culturais, que nunca aconteceu. Né? Nunca aconteceu. Em 2019 veio a pandemia, não pôde acontecer, e até hoje é como se não existisse. Né? Então, a gente quer voltar para fazer a coisa acontecer. Né? Faço minhas palavras de Juliette e usa preparada para discutir, avaliar a experiente, enfim, educadora é uma liderança. Que maravilha assistir jovens conversando sobre política pública. Temos que reproduzir isso. Verdade. Gente, a gente está dando nosso limite, né? Mas o papo está tão gostoso. Não aceito. Está muito legal. Eita, acho que eu quebrei esse negócio aqui. É muito legal o bate-papo, muito interessante. Eu já esperava que esse bate-papo fosse fluir tão naturalmente pelas pessoas, pelo envolvimento que vocês têm com a pauta, com a questão, né? Então, eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo, mas a gente sabe, né? 1h30 já chega. Já? E a gente, pois é, né? A gente nem conseguiu perceber isso, né? Mas antes de encerrar, eu queria que vocês, né, fizessem as considerações finais, né? O que vocês entendem, né, desses temas. A gente não finda esse tema aqui. Esse, digamos que foi uma pincelada para a gente aprofundar em cada um deles. O podcast não é só nesse período de campanha. É um podcast que a gente vai fazer, vai continuar. A gente fez as lives na época no Facebook. E a gente retorna agora para o Instagram. Aproveito para agradecer a minha equipe de ouro, porque eu já disse que essa equipe ninguém consegue pagar, porque eu pago caríssima a essa equipe que tem de tudo que tem aqui. Aqui tem tudo que vocês imaginarem tem nessa equipe. Mas eu queria passar para vocês, para fazer as considerações finais, mas também que nesse momento vocês apontassem, né, questionamentos, caminhos que na condição de gestor público, gestora pública, de vereador, vereadora, o que a juventude quer, o que a gente precisa para a cultura, o que a gente precisa para o esporte, certo? Então que a gente faça um apanhado um pouco disso e agradecendo já o público que está assistindo. Eu vou começar com você, Luane, que eu estou sentindo que você quer falar. Olha, Ilza, eu estou muito feliz, né, em participar desse momento e dizer que quem acompanha nas redes sociais do Samba do Machucador sabe que agora estamos finalizando um projeto que eu estou coordenando, que é o Samba do Machucador Vivências, História e Memória, que é Estão acompanhando, muito lindo.
Muito obrigada. Deu trabalhinho, mas está dando certo. Então, eu estou coordenando e no processo de fazer esse projeto, o que pensamos? Temos que levar esse projeto para as escolas, temos que levar para as comunidades, temos que levar para incluir as pessoas. E aí, o que é o Samba do Machucador, Vivências, História e Memória? Nós trazemos a história, né, do Samba do Machucador, sendo contadas pelos mestres, pelas mestres, e trazemos também formação e oficinas de turbante, de percussão, de música e samba de roda, dentro das escolas. Nós levamos para o Landulfo, na instituição do Landulfo Alves, levamos para a Pestalozzi e levamos também para a Associação Gente da Gente, de Bimba, lá no Dona Rosa. E aí, a importância desse projeto, que eu quero muito que vá além da Lei Paulo Gustavo, que você vê a importância de um edital, né? De um edital. Exatamente. Eu pensando assim, meu Deus, se não fosse esse edital, quando é que a gente teria a oportunidade de levar essas formações para dentro desses ambientes? Porque é muito difícil. Sim. Na prática, a teoria é outra. E é muito difícil a gente buscar recursos para levar o nível dessas formações para dentro dos espaços. E, graças a essa Lei Paulo Gustavo, nós fizemos esse trabalho e vai finalizar agora, já deixo o convite para todos, agora no dia 18, 19 e 20 de setembro, lá na Casa da Cultura, que vamos finalizar contando toda a história de como foi essas oficinas, como foi esses espaços e comemoração também dos 22 anos de luta e resistência do Samba do Machucador. Que bom. Então, vamos estar fazendo uma exposição contando toda a história desses 22 anos e falando um pouquinho sobre essas oficinas. E, ao passar em cada lugar desses, vinha muitas pessoas falarem, gente, muito obrigada. Teve um vídeo muito lindo que uma criança lá na Pestalozzi, que ela é surda, e estava com a professora, a intérprete de Libras, ensinando a ela como tocar o atabaque. O nosso professor estava ensinando junto com a intérprete de Libras, e a alegria daquele menino em estar pertencendo àquele espaço. Então eu fico, gente, como esse projeto é um projeto tão rico e que nós não devemos deixar, né, por aqui, que devemos dar adiante. Então eu acredito que com o seu mandato, que eu espero muito, muito, muito que você seja eleita para colocar, né, a cultura, a juventude à frente, né, nas suas pautas. E é isso. Eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Estou à disposição. Pode me chamar sempre. Eu estou aqui pensando que acho que eu vou trazer de volta, porque a gente vai ter um agora em setembro sobre saúde no geral, mas fazer o foco na saúde mental, né? Estarei presente no combate ao suicídio. Mas muito bom. Vance? Oi, Ilza. Eu queria agradecer pela oportunidade e dizer assim que eu tenho enfrentado esse desafio, né, de gerenciar tantas coisas, e no meio desse processo o tempo vai passando e assim, até então eu não me via como uma referência, né, e recentemente quando participei da Flicruz tive essa, assim, a professora Sandra Rosa veio e afirmou isso. Foi um momento até que eu me emocionei ali. Então assim, hoje novamente, né, a caminho, Orlando vai lá e cita isso pra mim, porque às vezes a gente fica tão ali no embate, né, na luta, no enfrentamento, que a gente acaba nem tendo tempo de refletir os impactos que vem causando. Dizer que assim, eu já tinha conhecido o seu trabalho, né? Também mencionei, né, sobre o Festival da Juventude, muito importante, né? Por exemplo, me deu a oportunidade de me apresentar aqui na cidade de Cruz das Almas. Pela primeira vez, e também ter acesso à renda, né, porque é muito importante, especialmente para quem é do hip hop, poder descobrir que através do hip hop também é possível ganhar recurso, né, ser remunerado pela sua arte, que é o sonho da maioria dos MCs, né, poder ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Eu bem sei disso, quando a gente fez o primeiro pagamento para os meninos tocarem felicidade, né?
E assim também fazer um ponto, né? Luane, eu percebi que ela demonstrou conhecimento a respeito do EducaRap e dizer que foi um processo que eu aprendi, né, muito ali naquele espaço de comunicação e também rapidamente entendi que eu precisava replicar esse conteúdo, passar essas informações. Então hoje no EducaRap a gente tem 25 estudantes, estudantes e professores, pessoas que já entraram, já saíram, foram impactadas pelas ações. Então assim, não é um projeto que é centralizado em mim. Inclusive hoje eu pouco faço o programa na emissora daqui de Cruz das Almas, né? Porque os jovens vão aprendendo e eles vão ganhando minha confiança e eu gosto de trabalhar com isso, né? Eu gosto de que a pessoa se sinta à vontade para errar e continuar. E com certeza, Ilza, Cruz das Almas ganhará bastante com você retornando a esse espaço da Câmara de Vereadores, né? Que é um espaço que eu aprendi a conhecer nessa oportunidade enquanto assessor parlamentar, que inclusive finalizei esse ciclo essa semana, porque na semana que vem inicio meu mestrado com bolsa e não permite o acúmulo de funções. E a gente, assim, sinceramente falando, né, e todos que estão aqui nos acompanhando são testemunhas, né, vocês também são testemunhas. O nível de discussão na Câmara de Vereadores é um nível muito baixo. Assim, eu percebo ali, né, porque é diferente você assistindo já dá essa impressão, ouvindo pela rádio também, mas estando lá... E lá é pior ainda, porque a gente vê o bastidor que muitas vezes não é transmitido. Exatamente, a gente vê a câmera tá em mas eu tô vendo o rosto de todo mundo ali, e dá pra perceber que tem vereadores ali que não levam a sério. Não. E pra mim, assim, às vezes eu até falo, pô, se fosse eu, fazia melhor que esse cara aí, velho. Então, assim, porque realmente é um nível... assim, alguns deixam o nível muito baixo, e assim, essa live, né, o trabalho que você já fez e essa iniciativa aqui sua mostra que você é uma pessoa que tem muito a contribuir para a cidade de Cruz das Almas. Sei que a luta é difícil, também dura para nós. Também me coloco à disposição para que em outros momentos eu possa contribuir também, sugerindo, né? A minha presença aqui já é uma sinalização de que, apesar de estar, né, de ter uma corrente, ter uma tendência, ter um partido, eu não me prendo também a isso, porque eu acredito que a política é a arte de dialogar. Então, me coloco à disposição para que a gente também faça a construção de políticas públicas para os cruzalmenses, né, no âmbito do esporte, no âmbito da cultura, e também de salvaguardar a memória de projetos como o Samba do Machucador. Obrigado, Gabi. Ele lembrou uma fase que eu passei também, eu trabalhei na Câmara de Vereadores durante um período. Você imagina ouvir, você imagina fazer a ata, né, de uma sessão. Escrever aquilo ali. Eu fiquei mais de um ano escrevendo. Você evoluiu claro, muito. Não são todos, né? Todas tinha vereadores, tem vereadores competentes lá, mas assim era muito complicado você sentar para poder escrever, né, redigir um texto de uma pessoa que não consegue transmitir um conteúdo, não consegue transmitir uma força de política pública ali. Enfim, eu quero, Ilza, agradecer em nome, né, teu, de Orlando, toda a equipe que está aqui, pelo convite. É uma satisfação incrível estar aqui. Eu queria só colocar rapidamente, não sei se a gente tem tempo ainda, sobre duas situações que foram colocadas aqui. Luane colocou uma situação que eu acho que é fundamental, que é essa questão da saúde mental. Isso é uma coisa latente na sociedade, tem acontecido de forma frequente e muitas pessoas estão, de fato, precisando de ajuda. Existem estudos, inclusive, Luane, que mostram que em idosos, por exemplo, que essa questão da saúde mental está atrelada, por exemplo, à falta de exercício físico. Então, é uma questão que a gente precisa também fazer um link aí, para ver se a gente consegue também contribuir para que isso não se avance, não se prolongue muito, em cultivar essa cultura de as pessoas pelo menos fazer 30 minutos, né, de atividade física, exercício físico, de sair um pouco, de fazer uma caminhada, de fazer uma musculação. A gente se depara muito com isso no salão de academia, se depara muito com isso no SECAF, na reabilitação. Então, assim, é um processo bem delicado, mas que pode ser amenizado com atividade física, com exercício físico. Na questão, por exemplo, das crianças e adolescentes, eu estou fazendo agora ensino após, e o primeiro módulo foi com crianças e adolescentes. E o professor estava colocando que existem estudos que mostram que
as crianças hoje, elas estão tendo menos contato com a atividade física e o exercício. E isso tem proporcionado nelas uma série de problemas de saúde, inclusive saúde mental. Então, assim, é uma situação grave de saúde pública que a gente precisa estar imbuído em resolver. Então, assim, essas duas questões. Com relação ao projeto, Orlando colocou ali, né, só para a gente poder... O projeto vai estar... já está em processo já de construção, de mobilização, beleza? Nós vamos trabalhar com 3 modalidades esportivas: o karatê, a ginástica funcional e o futebol de campo. O núcleo será na Embrapa. O nosso público-alvo, nós vamos trabalhar com crianças, adolescentes, idosos. A ideia do projeto é a gente descentralizar mesmo, a gente não fazer um trabalho... Tem restrição? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, inclusive pessoas com deficiência. Eu falo assim, porque tem alguns programas que dizem só quem está no caso de um único, não tem isso. Não. Então é um projeto amplo mesmo, assim, foi uma maravilha, porque o outro também foi muito bom, porém ele tinha algumas restrições. Eu vou entrar nesse projeto. E ele tinha algumas restrições boas. Ele tinha algumas restrições muito por conta da questão orçamentária mesmo. Então, como o governo do estado estava só no processo, então o que acontecia? Ele teve que tirar um orçamento ali e focou apenas em um grupo, de um público, né? E esse agora está com mais amplitude, então está bem legal. Ele praticamente voltou ao formato que era o PEL. Voltou ao formato que era o PEL. Assim, a gente ainda está com um processo de entrega de materiais ainda, né? A gente não foram entregues os materiais. Então, a gente está ainda nesse processo de mobilização, de inscrições. Breve a gente vai estar fazendo isso nas escolas com mais força. A gente vai estar lá, quero fazer o início lá no Maria Peixoto, que foi uma escola que deu uma... Que você não faça na minha escola. Deu um pontapé, a gente deu um pontapé inicial muito bom lá no Maria Peixoto, no outro projeto. Muita gente se inscreveu, participou do projeto. Nós tivemos mais ou menos umas 200 crianças e adolescentes participando do projeto da outra vez. E a ideia agora é a gente aumentar, ampliar bastante. Então, fica aqui a minha saudação. Eu sou muito suspeito para falar. A gente já faz campanha, já vota há muito tempo. Então, assim, sem sombra de dúvida, a Câmara Vereadora precisa de você lá, precisa dessa força, desse debate com relação à questão racial, de mulheres, de juventude, com esse debate com relação ao que você faz. Por exemplo, você não faz uma discussão nos podcasts somente voltado para o que você tem algo mais forte, mas você amplia esse debate para a questão do esporte, que é muito interessante, para a questão de outros temas. Agora, saúde mental, que com certeza vai estar incluído. Eu vou estar assistindo aí com força total. Então, assim, obrigado pela participação, obrigado aos colegas aqui também, Edvance, Luane. Foi uma contribuição muito grande estar aqui com vocês e espero ser convidado mais vezes. Eu agradeço. Antes de fazer minhas considerações finais, eu vou fazer logo algumas. Vou começar agradecendo o Dado Brazzaville, falando de cultura, ele presente. Gente, eu conto a vocês sabem, né? Que a linda música maravilhosa é de Dado Brazzaville. Agradecer mais uma vez. Para variar, ele estava no estúdio gravando. Muito obrigada pela presença aqui. Carmen fala do excelente podcast, conteúdo valiosíssimo. Jaqueline, que colocou... deve ser usa comprometida com o que faz. Muito obrigada, Jaque. Nai de Deus, fala: o movimento cultural não morra de jeito nenhum. Enquanto eu estiver viva, eu não deixarei morrer. Se depender de mim, dessa galera que está aqui, não morre não, viu, Nai? Então é importante essa presença. Já que colocou também, fez o que eu queria ver. Ó. É importante a formação para a elaboração. Volte um pouquinho, hein? É importante a formação para a elaboração de projeto. Muita gente sabe fazer, verdade. Eu acho que esse é um gargalo principal. Sim, e quando você fala da galera, né, do hip hop, do samba, no geral, os editais públicos, eles são um pouco burocráticos. Sim. São difíceis, né? Eu soube que agora com o Paulo Gustavo ele é até melhorzinho. Mas, assim, eu trabalhei no CEPROM, como você falou. E por mais que a gente tente simplificar, ele tem algumas exigências que a própria PGE não permite, né, retirar algumas coisas. Então, eu concordo também que é preciso a formação, já que a gente não pode mudar a legislação, que a gente forme a galera para fazer o acesso, né? Manhã fica no meu pé desde sempre. Vamos aprender e faz curso e vai para a formação. E, gente, é uma área muito boa mesmo. Fazer projetos, parar para desenvolver
um projeto cultural. Não é por fácil. mais cansativo que seja. Mas vale a não pena. é fácil, Você tá mas vale a vendo pena. o Vale a resultado, pena. eu vi alguém comentou aí também, que não foi Michele, que teve lá no Landulfo. e ela caiu no samba. Eu Sim. vi alguma coisa. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, agradecer a todos os ouvintes, todas as pessoas que participaram, que interagiram. É bom avisar que fica gravado. Então, quem chegou depois, eu vi que algumas pessoas entraram aí no final. Que não pôde acompanhar a discussão, ele fica gravado. A minha equipe, assim, top. Se vocês quiserem contratar, precisa ter muito dinheiro para contratar. Paulinho, Eric, que é Zulu imbatível, Tati, Dea, Orlando. É uma galera, Dea, que está por trás, né? Todo mundo conhece a minha história, a forma como eu trabalho, popular. O mandato foi popular, então nem toda a indicação que está ali é de IUSA, nem todos os projetos de lei de IUSA, é um conjunto. Fazer uma referência também ao projeto esporte, que é a emenda da deputada Alice Portugal com a Olívia Santana. É bom a gente registrar das pessoas que têm me apoiado todo esse tempo da minha história política, sempre segurou a minha mão. É bom a gente relatar isso, que a gente não é sozinho, a gente anda irmanado. A Câmara, de fato, Rivans, é um processo difícil e adoecedor. Se a gente não cuidar do nosso aspecto emocional, a gente adoece. Quando você fala do debate, tinha dia que eu olhava assim, eu digo, mas eu estou fazendo o quê aqui? E tinha hora que a gente não tem nem como debater, né? Porque do nível mesmo. E dizer à população que é preciso a gente avaliar, né? Quem é que investiu na educação, quem é que investe na educação, quem investe no esporte, que ainda que eu considere pouco, o esporte, cultura, lazer, na juventude. Mas observe que quantas coisas a gente falou, do hip hop, falou de Praça da Juventude, a gente falou da Praça Céu, que você citou um exemplo, e aqui ela nunca, né, ela foi inaugurada no final. Me permita, eu cheguei a visitar lá, tem até um auditório. Tem, né? Auditório. A Praça da Juventude, não sei se você viu. É assustador como é que tá a Praça do Céu, né? É um negócio... A Praça da Juventude também, gente. Fora, praticamente. A Praça da Juventude tem um anfiteatro lá dentro. Eu acho que a única pessoa que usou aquilo ali foi a Lana Sena, que fez um show ali. Tinha um projeto onde tal que ganhou também. Então, a gente precisa otimizar, a gente precisa fazer valer. Então, é muito legal. E a gente está com a tarefa que a gente vai fazer, né? Um vídeo naquela Praça da Juventude. Porque muita gente nem conhece a estrutura. E eu fiquei horrorizada quando eu vi lá, Guarda Municipal. Aluga outro espaço, velho. Aquele é o espaço da juventude. São salas de jogos de mesa. São lugares para reunião da juventude. Não é para fazer funcionar o administrativo da Guarda Municipal, por exemplo, né? Então, gente, eu quero agradecer. A gente, quarta-feira, 19 horas, nós temos outro tema. A gente está ainda na divisão, porque a gente está com uma pessoa que está com a dificuldade na quarta, e talvez a gente vai inverter. A gente anuncia já, na próxima segunda-feira vai sair o podcast, se a gente vai falar com as cidades democráticas ou se a gente vai falar de saúde, né? Vai depender dessas pessoas que vão participar conosco. Então, eu quero agradecer mais uma vez, dizer, me siga nas redes sociais, comente, compartilhe, fortaleça esse projeto, que é um projeto nosso, coletivo, de uma sociedade melhor, de uma cura das almas melhor. Aqui você pode sugerir, indicar, criticar, e inclusive sugerir os temas do próximo que vocês gostariam de ouvir, tá certo? Então, um abraço, Gabriel, Luane, Evance, foi show de bola, foi muito bom conversar com vocês e certamente abusarei vocês de volta, porque eu acho que esses temas precisam ser desmembrados para a gente discutir muito mais. Então, tchau, muito obrigada, espero vocês no próximo quarta-feira, no Instagram e Facebook, às 19 horas, tá bom? Abraço.